Bonjour, bem-vindo, bem-vinda ao nosso evento, a nossa nova mesa redonda, que vamos falar hoje da oceanografia social. Eu sou Marilyn Pelican, a diretora da Aliança Francesa de Florianópolis, e com minha colega Nadège Mézier, do Consulado Geral de França em São Paulo, estamos organizando uma série de várias conferências sobre esse assunto dos oceanos. Você sabe que esse ano é o ano do oceano, a década do oceano, e a Embaixada da França está realizando um projeto muito legal, muito grande, que se chama France Ecolab, e então estamos aproveitando essa oportunidade para propor bate-papo sobre esse assunto. Então, agora vamos falar da oceanografia social. Eu vou deixar a palavra para a Tássia, bióloga e jornalista científica, que vai ser a moderadora desse evento. Tássia, bom dia, boa tarde. Olá, boa tarde a todos vocês, a todos os organizadores, né? A Marilyn, a Nadège e os nossos participantes aqui da mesa, o Alexander, né? E o Luiz. Primeiro, bem-vindos, né, a esse evento. Vamos então falar sobre um tema muito importante e muito essencial cada vez mais, né, diante do cenário que a gente está vivenciando, dessa mudança, né, de diversos ambientes naturais, entre eles o oceano. Então, o tema da nossa mesa redonda é a oceanografia social, a ciência que precisamos para o oceano que queremos, e ela conta com aí duas pessoas que vêm atuando fortemente nessa temática há um tempo, indiretamente e diretamente agora, né, que essa ciência está surgindo. Então, ela conta com a participação do professor, né, do Alexander Turra, biólogo e professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. O Turra, ele também é coordenador da Cátedra da Unesco para a sustentabilidade do oceano, né, sediada também no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e também no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Além do Turra, nós temos a composição aí dessa mesa, o professor também, Luiz Carlos Krug, que é oceanógrafo, tá? E ele atua na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Também ele é coordenador do Comitê Executivo para a Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar, o PPG-MAR, né? No âmbito do Plano Setorial para os Recursos do Mar, ok? Então, nós estamos aí com ambos pesquisadores que atuam de maneira interdisciplinar na carreira científica deles, né? Tanto como professores, quanto cientistas, e quanto pessoas mesmo, né? Então, essa interdisciplinaridade e também essa atuação de trazer tanto para o ensino formal e o ensino não formal esse viés do oceano, né, na vida das pessoas. E eu, como já foi dito, né, sou bióloga e jornalista científica e estarei com vocês aqui para a gente discutir um pouquinho sobre esse tema tão importante. Primeiro, vamos pensar no que seria essa ciência, essa nova ciência, né, a oceanografia social. Antes da gente pensar na oceanografia social, a gente tem que pensar na oceanografia como um todo, né? A oceanografia, ela é uma ciência aí que se consagra no entendimento físico, químico, biológico e geológico de processos que acontecem tanto no oceano, quanto na atmosfera e nos continentes. Então, existe uma conexão entre essas três coisas, que é o espaço onde a gente vive, né, os continentes, a atmosfera e o oceano, que está um pouquinho mais distante da gente. Mas quando a gente pensa nessa conexão entre esses três componentes aí, a gente percebe que existe uma relação muito forte do ser humano com o oceano. Porém, nessa definição da oceanografia, que trabalha tanto com a física, a química, a biologia e a geologia, não existe um componente social específico para trabalhar com o oceano. E quando a gente vê o quanto a gente está influenciando para ele, né, influenciando
processos que ocorrem nele, e ele influenciando a nossa vida, a gente percebe que precisa surgir aí uma nova discussão para integrar melhor dentro da abordagem física, química, geológica e biológica, que é, então, a oceanografia humana ou social, ou também está sendo dita em alguns artigos, a gente já vê socioambiental. Essa oceanografia socioambiental ou social, ela vai trazer um olhar interdisciplinar, né, das questões do oceano e aproximar o oceano da sociedade. Então, a gente vai trazer esse questionamento aqui, né, e essa nova fronteira, né, do conhecimento científico que nós queremos que você aí está em casa, qualquer pessoa, ou mesmo um estudante, saiba e se interaja nesse contexto, né, junto com a gente. Primeiro de tudo, Obrigado pela oportunidade de estar aqui com o Krug e discutir esse assunto tão importante. Queria agradecer e parabenizar pela iniciativa o consulado da França em São Paulo e também a Aliança. E com isso a gente tem aqui uma oportunidade muito grande de falar de algo que às vezes é um pouco espinhoso, é um pouco mal compreendido dentro da oceanografia, porque na verdade a gente tem que mudar um pouco nossa perspectiva. A gente tem que olhar a oceanografia do ponto de vista da ciência que a gente precisa, e não da ciência do ambiente que a gente estuda, né? Então, o que a gente tem falado, a gente precisa de uma ciência para o oceano e não uma ciência do oceano. Embora a ciência do oceano seja importante para a gente poder transformar esse oceano num ente que a gente possa chamar de saudável e sustentável. A cátedra surge nessa pegada, nesse movimento, e ela vem repercutir no Brasil e fortalecer no Brasil os movimentos internacionais que estão aí emergindo para valorizar esse ambiente e promover essa transformação, em especial a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. E olha que interessante, é o desenvolvimento sustentável do planeta e não só do oceano. Então, o que acontece? A cátedra, que tem esse nome, Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, ela está um pouco nessa fronteira de trazer a temática do oceano para perto da sociedade, para perto dos tomadores de decisão, fazendo com que esse assunto seja mais frequente nas conversas das pessoas, para que a gente entenda a importância desse ambiente, entenda as ameaças, né, que estão afetando a sua saúde e entenda as atitudes que a gente tem que tomar, sejam elas individuais ou coletivas, para que a gente consiga mudar esse rumo. E é um pouco nesse sentido que a gente vem trabalhando e buscando convergir, né, na verdade, integrar as diferentes frentes da oceanografia dentro daquilo que é necessário. Não faz sentido, não tem como a gente transformar a sociedade sem a gente incorporar a visão social ou socioambiental nessas discussões. Então, é um processo natural de ampliar o escopo da oceanografia, considerando a complexidade dos processos que estão hoje sendo a razão, né, das suas transformações, para o bem e para o mal, né? E é com base nisso que a gente tem que evoluir. Obrigada, Turra. O professor Luiz, agora, eu gostaria muito de que você colocasse, complementando também a fala do Turra, né, da importância de ações para conversar com esse momento que nós estamos vivenciando, né, que é a década da ciência oceânica. Se a gente pensar na oceanografia, a oceanografia foi uma das ciências mais recentes que surgiram, né? Entre as ciências novas que surgiram no século passado, a oceanografia é uma delas. E, assim, pensando na quantidade de informação e também de importância mesmo, né, da relação do oceano com a gente, mesmo da gente morando lá no interior do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Como que o professor, no caso agora o professor Luiz, poderia nos dar essa visão? Como que o professor conseguiria nos dizer assim, por que demorou tanto tempo para a oceanografia se tornar uma ciência, para, na verdade, o oceano se tornar de fato uma ciência, né? E o quanto é importante ter ações como
essa de formação dos recursos do mar que a gente faz aqui no Brasil. Se tem alguma coisa semelhante no exterior, se você poderia comentar como que a gente pode melhorar a oceanografia no Brasil, pensando que também é uma ciência que precisa muito evoluir no nosso país, pensando que a gente tem mais de 8.000 quilômetros de costa, mas a gente tem um distanciamento, inclusive, da pesquisa, né, na área da oceanografia no Brasil. Nós temos aí várias universidades, muitas no litoral, mas, assim, cerca de menos de 15 cursos de oceanografia no Brasil, se eu não estou enganada. Eu acho que o Turra poderia me dar esse número e o professor Luiz também, né? Então, pelo número de costa, pela quantidade de costa, né, de litorânea e também o tamanho do nosso país, né? Eu acho que esse número também poderia ser ainda maior se a ciência oceanográfica também tivesse começado um pouquinho antes, talvez, né? Você poderia trazer, por favor, Luiz? Sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar nessa mesa redonda e poder comentar o que vem acontecendo nesse campo do conhecimento no país. Apenas para esclarecer rapidamente, eu coordeno o Comitê Executivo para a Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar. Esse comitê ele foi criado em 2005 a partir da introdução de uma ação no Plano Setorial para os Recursos do Mar. Esse plano ele orienta toda a ação do governo em relação às questões do mar. E em 2005, por ocasião da sexta edição desse plano, foi entendido que a formação de recursos humanos no país, na área de ciências do mar, estava muito aquém das necessidades do país para conhecer, para estudar todos esses espaços costeiros e marinhos. Então, foi criada essa ação. E, para coordenar essa ação, então, foi instituído um comitê, que é esse que eu coordeno, e que tem por objetivo, então, fortalecer e ampliar a formação nesse domínio do conhecimento. E, obviamente, uma das primeiras atividades desenvolvidas por esse comitê foi exatamente fazer um diagnóstico do que se tinha em termos de formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação e grupos de pesquisas relacionados ao mar e à zona costeira. E foi constatado, efetivamente, que era muito pequena a quantidade de cursos e programas oferecidos, de maneira que o comitê passou a trabalhar no sentido de consolidar essa formação. Então, passado aí quase 15 anos, nós temos hoje em torno de 50, 55 cursos de graduação em ciências do mar, mas que não são todos de oceanografia. Como a Tássia disse, de oceanografia são 13. A Unifesp aprovou ainda há poucos dias atrás a criação de um novo curso de oceanografia, e os demais cursos de graduação, eles são de outras modalidades, que envolve, por exemplo, a engenharia de pesca, que envolve a engenharia, as ciências biológicas com foco em ciências do mar, envolve engenharia de aquicultura. Então, são graduações que se inserem nessa grande área que a gente chama de ciências do mar. Essa formação mais específica em oceanografia, ela surgiu nos anos 70, na instituição ao qual eu pertenço, que é a FURG, com um viés ou com um foco muito mais na questão da exploração dos recursos do mar. Ou seja, nessa época havia um grande
interesse pela exploração pesqueira, particularmente a pesca. Então, o curso ele foi criado com esse enfoque, embora a oceanografia ela tenha surgido mais com um enfoque e um interesse militar. Quer dizer, esse foi o mote inicial da oceanografia. E depois se incorporou essa questão relacionada à exploração desses recursos. Então, o curso de Rio Grande, como os demais cursos da área de oceanografia, eles nasceram com esse viés, o viés mais relacionado com as ciências naturais. E isso foi, como toda ciência e todo conhecimento, ele vai evoluindo ao longo dessa história, ao longo do tempo. E a questão social, obviamente, ela começou a surgir com maior intensidade, talvez nos últimos anos, na última década, porque começou a ficar um entendimento de que, bom, se fazia muito oceanografia, mais para o interesse da exploração do que propriamente para o interesse do atendimento das necessidades sociais. Então, exato. Luiz, só para eu fazer uma complementação, me desculpe, mas só para o pessoal compreender assim um pouquinho. Essa divisão entre oceanografia física, biológica, química e geológica, na verdade é uma divisão realmente de estudos, né? Tanto assim, pesquisa mesmo, porém essas áreas se conversam o tempo todo, inclusive ao longo da graduação do estudante, né? Mas assim, só para a gente compreender um pouquinho mais, assim, quando a gente fala em oceanografia física, por exemplo, se relaciona com estudos, por exemplo, das ondas, ou envolve, eu sei, por exemplo, da química, vai estudar as moléculas que estão lá na água do mar, né? Toda aquela concentração de íons, a questão da biológica, né? A diversidade, né? Que a gente sabe que cada ambiente no oceano é muito diverso, principalmente no mar profundo, e a geológica, essa coisa da construção das camadas sedimentares no fundo do oceano, que aí envolve muito essa questão também da exploração do subsolo por conta, né? Não sei se a gente poderia até usar esse termo de subsolo, porque na verdade é no fundo mesmo do mar, né? Então, se você puder dizer um pouquinho isso, o Turra também quiser complementar um pouquinho dessa interconexão dos conhecimentos, né? Porque, embora seja dividido, não está dividido, também está tudo junto e misturado, né? Isso. A oceanografia como um todo, ela estuda os componentes, os processos e os recursos que tem nesses espaços marinhos. Mas, por uma questão até pela tradição da ciência, ela vai se repartindo em caixinhas, e a oceanografia se divide em ramos. Então, a gente tem a oceanografia física, que ela se ocupa do movimento das águas, da interação oceano-atmosfera. A gente tem a oceanografia química, que, como tu disse, ela estuda os componentes químicos, orgânicos e inorgânicos que tem nesses espaços na água do mar. A gente tem a oceanografia geológica, que estuda as rochas, os sedimentos, a dinâmica sedimentar. E a gente tem, por último, a oceanografia biológica, então, que estuda os seres vivos e as relações com o ambiente desses seres. Mas tudo isso está nesse contexto da oceanografia, e está num contexto que aí vem a questão da temática da nossa mesa, que está num contexto que permaneceu por muito tempo afastado da questão social. Quer dizer, exatamente. Nós nos preocupamos muito com a questão do que tem, de como se dão as coisas e de como a gente extrai os recursos de lá, sem se preocupar a quem está servindo esse conhecimento. Então... Exato, professor, e isso traz de encontro com aquela fala do Turra no começo da nossa conversa, que é, assim, ciências do mar
e ciências agora para o mar, porque eu acho que essa ciência nova que está surgindo, que é a oceanografia social, se o Turra puder trazer um pouquinho para nós, o quanto essa ciência agora surge como um novo ramo e o quanto essa ciência precisa conversar com as outras ciências. Não é uma caixinha separada, né? Não é separar a biológica, a geológica. Pelo contrário, trazer a social para conversar com a sociológica, a biológica, né? A química e a geológica. Então, Turra, se você puder nos dizer como que a gente consegue fazer essa conexão da oceanografia social, trazer para nós o que é essa oceanografia social de fato e como ela pode conversar, entrar nas abordagens das outras ciências, né, que estão já consolidadas na oceanografia. Perfeito, Tássia. Então, pegando carona no que o Krug pontuou muito bem, né, a gente tem essas áreas bem estabelecidas e, na verdade, a gente tem outras necessidades de compreender e compreender, inclusive, para não só entender como o oceano funciona, mas para poder intervir nos processos que moldam o oceano como ele é hoje. Então, para isso, é fundamental que a gente integre essa visão das ciências sociais, né, aplicadas e das ciências humanas, em que a gente vai entender, por exemplo, aspectos relacionados à governança, né? Esse é um bom exemplo de como que a gente faz para tomar decisões em relação ao oceano. E tem um exemplo muito legal que traz a necessidade, evidencia a necessidade de se tomar decisões com base no melhor conhecimento disponível. Perfeito, exatamente. Deixa passar o avião aqui, daí você vai ter que editar, desculpa. Tá? Estou aqui perto de Congonhas. Então, vou retomar. O melhor conhecimento disponível. E, com isso, a gente vai ter que integrar o conhecimento da física, da geologia, da química, da biologia, dentro de contextos complexos, né, e que vão demandar uma integração desse conhecimento dentro desses contextos. Se muda o contexto, a integração vai mudar também, né? E com isso a gente tem uma situação muito dinâmica e que pressupõe que as pessoas envolvidas entendam o que essas diferentes áreas da oceanografia estão dizendo, para que elas possam, com base nesse entendimento, pensar e tomar decisões de forma autônoma. Ou seja, a oceanografia ela acaba dando a base para que a sociedade possa tomar suas decisões da melhor forma possível, de uma forma mais bem informada, né? E com isso a gente tem a possibilidade de avançar um pouco e não é necessariamente criar uma nova área, e simplesmente integrar abordagens que são essenciais para essa nova realidade, para essa complexidade desse ambiente, desse socioecossistema, né? Ou desse sistema socioecológico. Então, a gente entende, por exemplo, quando a gente vai entender como que as pessoas percebem o ambiente, como que essas pessoas se relacionam com esse ambiente, como que essas pessoas trazem para a discussão informações que são, de certa forma, um bom exemplo de como a gente pode ilustrar essa discussão da oceanografia social é, por exemplo, na forma como a gente dialoga com outros tipos de conhecimento. O conhecimento ecológico tradicional ou local, que é o conhecimento que as comunidades que vivem no mar e do mar muitas vezes têm e que trazem para alimentar a discussão sobre o entendimento desse sistema para a gente poder tomar as decisões. E isso está muito associado às comunidades que vivem diretamente ligadas a esse ambiente. E, nesse sentido, é fundamental que a gente consiga ouvi-las e incluí-las no processo de tomada de decisão. Perfeito, Turra. Você traz aí uma questão super importante que a gente deveria, acho que em todas as tomadas de decisões, a gente deveria ter várias vozes e vários atores, né? Não só uma pessoa tomar a frente, né? Mas sim a gente ter um envolvimento maior possível entre todos os setores. Por exemplo, quando a gente pensa num ambiente da zona costeira, a gente está falando ali de comunidades
ribeirinhas, a gente está falando ali de turistas, a gente está falando ali de exploração, né? Que seja, por exemplo, a questão de portos. Então, os stakeholders, ouvir, né? A gente fala aí, ouvir essas vozes, né? Quando a gente fala nos stakeholders, então são vários atores diferentes, e a oceanografia social, ela traz, então, esse olhar, né? Esse olhar para a oceanografia de uma maneira mais interdisciplinar, mais abrangente, conectando tanto gestores, cientistas e a sociedade, né? Porque a sociedade faz, na verdade, se a gente olhar para o meio ambiente, na verdade, para o ambiente marinho, para o bioma marinho, nós estamos falando não que as pessoas morem dentro da água, mas elas moram muito próximas, inclusive a população mundial, ela se concentra em zonas costeiras, né? E essas regiões, justamente por conta delas serem muito concentradas e cada vez aumentando mais a população mundial, as pressões nesses ambientes estão aumentando. Se as pressões estão aumentando, o que acontece é que o olhar para os problemas precisam aumentar também, porque as pressões aumentam, os problemas aumentam. Então, quando a gente fala da oceanografia social, a gente fala de uma questão muito importante também, que é a questão da Ocean Literacy, né? Esse termo em inglês, mas quando a gente pensa em português, seria cultura oceânica. Se a gente pensar na cultura oceânica do brasileiro, nós podemos fazer uma avaliação em que sentido? Você acha que nós temos uma cultura oceânica? Você acredita que nós precisamos desenvolver essa cultura oceânica? O que seria essa cultura oceânica? Será que uma pessoa que mora no interior do Mato Grosso ou do Tocantins, de Minas, tem uma cultura oceânica que deveria, de fato, ter? Né? E se o professor Luiz também depois puder complementar com esse olhar, inclusive, dos recursos humanos, porque provavelmente a concentração das faculdades, das universidades que têm cursos voltados para o oceano são naturalmente, creio eu, e pelo que eu vejo, nos ambientes costeiros, né? Em cidades litorâneas. Mas se a gente pensar em cidades mais para o interior, em estados mais para o interior, isso acontece? Né? Então, deixo aí para vocês esse questionamento. Legal. Eu começo e daí eu passo a bola para o Krug, tá, Krug? Bom, é assim, a gente tem não só uma dificuldade grande de internalizar o tema do oceano, como vários outros temas na sociedade, né? Então, o oceano, na medida em que ele está se tornando importante para a sociedade como um todo, essa importância está ficando cada vez mais evidente, a importância na regulação do clima, a importância no combate à pobreza, no combate à fome, né? Tudo isso vai fazendo com que a gente tenha que fazer esse movimento de internalização. Infelizmente, ele ainda não aconteceu, e é por isso que a gente está aqui, né? E felizmente a gente está aqui, não só uma quantidade muito grande de pessoas tentando trazer esse tema para que a gente possa disseminar o máximo possível. Então, o que a gente tem? A gente tem as pessoas muito preocupadas com as questões locais. E é por isso que a gente tem que fazer esse esforço, porque elas precisam se conectar também com as questões globais, que têm relação com as questões locais. Então, o nosso esforço é estabelecer um nexo entre o local e o global e o local. E com o oceano é muito interessante, eu vou dar um exemplo. Né? As pessoas no interior do Brasil usam tênis ou calça. Muitas dessas calças ou desses tênis vêm importados de outros países. Isso chega no Brasil por navio. Isso significa que a gente precisa de porto. Porto, muitas vezes, está associado com áreas degradadas, né? Com a degradação de manguezal, com a supressão de manguezal para a construção do porto, associado a uma série de outros fenômenos, tipo poluição por óleo, combustível, né? e outros tipos de poluentes. E com isso a gente tem uma alteração, sistêmica que tem um impacto. Ou seja, se você usa calça e calça tênis, né? No interior do Brasil, você tem uma pegada, você tem um impacto na costa, né? E isso precisa ser compreendido.
E na medida em que isso for compreendido, as pessoas do interior do país vão poder opinar de uma forma mais qualificada sobre se é interessante ou não expandir um porto aqui, um porto ali, ou de que maneira é melhor fazer essa expansão para que a gente consiga unir o melhor desses dois mundos, de ter ambientes saudáveis, ambientes preservados e atividades econômicas que tragam prosperidade e equidade na distribuição de renda, né, sem necessariamente colapsar o sistema ecológico. Né, Krug? É mais ou menos por aí, né? Isso. Krug, por favor. Eu gostaria de enfocar de uma maneira um pouco mais abrangente a questão do meio ambiente. Na verdade, assim, não deveria causar muito estranhamento falar da questão social para quem trata de meio ambiente. Não só nos espaços marinhos e costeiros, como em qualquer espaço geográfico do continente. Porque o entendimento de meio ambiente que ele deve se ter, ele não deve ser entendido como sinônimo de natureza. O meio ambiente ele não é exclusivamente natureza, ele não é só formado pelos elementos naturais que existem no nosso planeta. Ele é formado também, o meio ambiente, pelos elementos socioculturais. E o que são os elementos socioculturais? Os elementos socioculturais, eles são as estruturas sociais, quer dizer, que é a família, a comunidade, a sociedade, e são também os produtos culturais, que é tudo que o ser humano produz. Mas o meio ambiente não é só isso também, ele é a inter-relação entre os elementos sociais e os elementos naturais, de maneira que se tem aí a natureza transformada pelo trabalho humano. Então, quando se fala em preservação e em conservação de meio ambiente, está se falando também em preservação e em conservação das estruturas sociais, dos produtos culturais e de tudo aquilo que é produzido pelo ser humano ao transformar a natureza. Então, o estranhamento não é ter oceanografia social, o estranhamento deveria ser não ter oceanografia social, porque senão nós estamos tratando só de natureza e não de meio ambiente. Então, esse conceito de meio ambiente em que envolve todos os componentes, ele é a essência da preservação do meio ambiente. Então, tu precisa tomar em conta as pessoas, as relações, tudo aquilo que é feito em nosso planeta, para que a gente consiga efetivamente fazer com que esse planeta se conserve e se preserve. Então, tratar da questão ambiental implica tratar, sim, de manter as espécies, de manter os seres vivos, mas de manter também as relações, de manter as pessoas, de fazer com que tudo isso funcione de maneira harmônica. Então, quando se fala do espaço marinho costeiro, ou se fala da parte interna do continente, como foi colocado no Mato Grosso, ou seja lá em que cidade ou que região for, nós estamos falando efetivamente de todo esse envolvimento das questões relacionadas ao meio ambiente. Então, Perfeito, Krug. E então, dentro desse contexto também, seria interessante a gente pensar, para a gente transformar esse olhar, né, de que a natureza, na verdade, é só um componente, nós fazemos parte, assim como outras coisas que compõem todo esse meio que nós estamos vivendo. Então, assim, existe um distanciamento natural cada vez mais das pessoas mais novas, inclusive crianças e adolescentes, que têm uma desconexão do mundo que
que ela vive e o mundo natural propriamente dito. Então, assim, ela não tem muita ideia, por exemplo, que o celular usa componentes que, inclusive, foi extraído, sei lá, inclusive de regiões do oceano, né? Ou que usa componentes que, na verdade, tudo, né? Tudo que está no nosso entorno veio da natureza, veio do meio ambiente, né? Transformada pelo ser humano. As cadeiras que nós estamos sentados, elas são Sim, natureza, exato. Transformada. Exato, natureza transformada. E isso é um problema também da gente pensar que quanto mais a gente vive nessa geração indoor, essa geração que fica mais dentro, né, fechada, ainda mais por conta da pandemia que surgiu mais essa desconexão com o mundo natural, é um problema também para a gente conseguir estabelecer essa cultura, né? Que é de conhecer o ambiente natural, é de conhecer o oceano, que é o objeto que a gente está falando aqui, né? De conhecer ele para conseguir comunicar sobre ele e de uma maneira significativa que transforme o outro e ser capaz de tomar decisões sobre ele. Então, se a gente não conseguir ter conhecimento, se a gente não conseguir comunicar, passar esse conhecimento e não tomar decisões baseadas nesse conhecimento, a gente, na verdade, essa cultura ela não vai se estabelecer, né? Porque a cultura ela vai se estabelecer conforme a gente conhece e aquela coisa, né? Bem, não seria bem clichê, né? Mas eu até estava pensando antes da gente entrar online que a natureza pressupõe que para a gente proteger ela, a gente precisa conhecer. Se eu não tenho o conhecimento sobre sobre o funcionamento do manguezal, chego no manguezal, sinto aquele cheirinho, acho que aquele cheirinho tem alguma coisa errada ali, não sei o processo que vivencia ali, sendo que é uma região tão rica, né? Ou então eu estou numa região de oceano aberto e tenho uma visão tão ampla assim só de água e imagino que não tem uma diversidade muito grande ali no fundo do mar. Então, tudo isso, esse desconhecimento faz a gente se desconectar. Na verdade, a gente nem se conecta, né? Então, eu queria saber, professor, como que a gente pode transformar o olhar de uma criança de um adolescente, de um adulto, ou mesmo de uma pessoa que não gosta de mar, né? Porque tem pessoas que, estranhamente, eu diria, né, não gostam do oceano, porque acham uma coisa tão maravilhosa para admirar, mas ok, né? Como tudo, nem todos como fala, nem tudo é adorado por todos, né? Então, como que a gente faz essas pessoas transformarem esse olhar do oceano? E para o oceano também. Tu traz duas questões muito pertinentes, muito relevantes. A primeira delas é a questão do distanciamento da juventude da natureza. Quer dizer, que é uma coisa que se intensificou por uma série de razões que não cabe aqui a gente aprofundar, mas que envolve desde a segurança, envolve desde outros atrativos que capturam a atenção desses jovens, adolescentes, de maneira que eles vão se afastando daquela vivência com a natureza. E o segundo ponto que tu traz é essa relação de nós, como povo, de afastamento do mar, que a gente enxerga o mar mais como uma coisa lúdica do que propriamente como parte de todo esse meio ambiente em que a gente vive. Então, quando a gente fala de mar e zona costeira, a gente tem dois fenômenos aí. O primeiro, a tradição do desconhecimento e da valorização por parte da população brasileira do mar. E o segundo, esse fenômeno que é mais recente do afastamento. Como reverter isso?
É complicado, é difícil, mas há iniciativas no próprio plano setorial, que é o PROMAR, que é o Programa de Mentalidade Marítima, que Sim. busca, então, aproximar o mar da população, com Uma, uma série de atividades, com uma série de questões. E o outro ponto é o que tu colocou, que nós aqui no Brasil acabamos adotando, em vez de Ocean Literacy, adotando Descobrindo o Oceano, que é uma forma de levar a questão do mar e da zona costeira mais próximo e como parte da formação dos estudantes no ensino fundamental, no ensino médio. Então, buscar uma forma de incorporar esses espaços geográficos na formação dos estudantes já desde a origem. Então, e são os isso, esforços que estão sendo feitos e, bom, que a gente espera que possam sim, mudar essa realidade. professor, mas isso entra assim. Eu atuo também na área do ensino e no ensino, no caso, no ensino formal, né, para ensino básico, e eu sinto um distanciamento, inclusive no próprio currículo, né, de temáticas do oceano, né? Quando a gente pensa na oceanografia social, de trazer essa conversa com vários atores, inclusive aproximar a sociedade do oceano, a gente precisa pensar também para essa ciência, a oceanografia social se fortalecer, a gente precisa pensar urgentemente em transformar esse currículo também. Se a gente pensar na Base Nacional Comum Curricular, que nós temos aí acho que na 5ª e 7ª série que comenta alguma coisa sobre o oceano, mas muito assim, superficialmente. Então, assim, você acredita que precisaria ser incorporado de uma melhor forma o oceano para a gente tratar dessa questão, já que o oceano, mais de metade do oxigênio que chega para nós aqui agora, veio dele, que ele está transformando assim, se chega a chuva lá no interior de uma plantação no Paraná, é por conta, provavelmente, muito das massas de ar que vem do oceano. Se nós estamos em um momento, e mesmo a questão cultural e espiritual de olhar para o oceano e se fortalecer e ser um ambiente para... Isso é muito mais além, né? Isso, na verdade, é só uma pontinha, né, do que o oceano traz para nós, né? A gente, às vezes, se fecha achando que o oceano só vai trazer essa questão mais de férias, né? Uma questão mais espiritual, mas é muito mais além disso, a começar pela vida, inclusive, né? Questões aí evolutivas mostram que as primeiras formas de vida teriam surgido nos oceanos primitivos. Então, é a base de tudo, né? E ainda assim, ela é olhada de escanteio. Eu sinto muito isso, né? Então, a gente precisa trazer cada vez mais esse tipo de mesa. É muito importante para chegar para outras pessoas, né? E não só a gente falar entre nós, mas também com a população no geral, né? O quanto elas precisam chegar no oceano e não olhar ele só como um ambiente de férias, né? Olhar para ele de uma maneira admirável, fazer alguma coisa mesmo no interior que contribua para não ser, para esse oceano ser um pouquinho melhor, né? Porque a gente está vendo que ele está piorando cada dia, ao invés de melhorar cada dia, né? Então, não sei se você poderia dar uma complementar. Eu penso que tu tocou numa questão chave. A própria base curricular nacional, ela não toca na temática do mar e da zona costeira, porque a elaboração dessa base curricular, ela não teve lá pessoas ligadas às ciências do mar que pudessem contribuir. Então, essa própria forma de fazer já é a materialização desse distanciamento. Então, o trabalho é gigantesco, porque ele precisa trabalhar também na modificação dessa base nacional curricular, para que possa lá estar não como
um conteúdo ocasional, mas como um conteúdo integrado nessa base nacional. Mas também tu precisa que os professores estejam preparados para que eles possam ministrar esses conteúdos. Então, vai se transformar. E aí, exatamente, entra a questão que tem que trazer, a mídia tem que falar mais sobre o tema, né? Os diferentes, né, filmes, não só, na verdade é um todo, né? A gente precisa de um todo. Igual a temática do câncer, a gente vê muito falar na mídia, né, nos livros, e traz esse questionamento. A mesma coisa é o oceano, né? Tássia. Mas Por favor, muito legal. Desculpa, acho que cortou o sinal aqui, acabei te atravessando aqui. Não, mas eu queria contribuir com o que o Krug falou, porque tem uma questão a mais que a gente tem aí, que passa um pouco ao largo, que são os esforços de formação de professores, né? Então, trabalhar com os educadores, não necessariamente mudar a base curricular nacional comum, mas trabalhar em cima de estratégias pedagógicas que tratem os temas que estão na base curricular, usando exemplos do oceano. Então, a gente tem uma capacidade gigantesca, a gente está, inclusive, agora com um artigo submetido para Ambiente e Sociedade, discutindo exatamente isso, né? Qual é o potencial do oceano para exemplificar, para permitir discussões e o trabalhar, né, de competências e habilidades que estão lá na base curricular nacional comum. E com isso a gente tem que trabalhar na produção de materiais variados para que esses professores possam ter acesso fácil, e a cátedra tem buscado isso, né? A ideia da Oceanoteca é criar essa proximidade ou essa facilidade de acesso a documentos de apoio didático, sejam livros didáticos ou paradidáticos, para que a gente consiga ter esse tipo de subsídio na formação dos professores. Mas a gente não para por aí. Nós temos outros profissionais que também precisam pensar o oceano. Advogados, por exemplo, que vão eventualmente virar juízes e vão ter que tomar decisões. É fundamental que eles entendam um pouco melhor o que é esse ambiente, né? Engenheiros, enfim, várias outras categorias, eles precisam ter um mínimo de noção para que a gente possa ter uma interlocução um pouco maior, né? E eles possam executar as profissões deles com mais precisão, mais qualidade ou mais racionalidade em relação à importância desse ambiente, né? Eu acho que dentro dessa, para complementar essa questão da dificuldade, quer dizer, de um lado a base curricular que não contempla, de outros professores que não têm a formação necessária para abordar essas temáticas, eu acabo me socorrendo, até pela oportunidade, me socorrendo do Morin para tratar da questão que ele falou da impossibilidade, lógico, do duplo bloqueio, quer dizer, como reformar. No caso, ele falava das instituições, mas como reformar o currículo sem reformar a mente das pessoas, ou como reformar a mente sem reformar as instituições. E ali o que coloca o Morin é exatamente fazer como dá, vai fazendo, até que a questão se transforme, como foi falado, numa força por si só. Então, se nós precisamos efetivamente mudar a cultura oceânica, incorporar na formação as questões relacionadas ao mar e à zona costeira, nós vamos fazendo como dá, com quem quer e com o que dá para fazer. Então, todas as iniciativas são importantes, até que cheguemos a um momento em que vai acabar mudando a base curricular, os professores vão estar preparados para abordar esses conteúdos e por aí a gente vai. O que me parece que é fundamental, que é relevante, que a coisa começou a andar. Então, se há algo de importante trazido pela a década da ciência oceânica, é exatamente a oportunidade
de que o tema ele comece a fazer parte da conversa em todos os espaços. Quer dizer, está na mídia, nós estamos aqui conversando, isso vai ficar gravado, as pessoas vão ver. Então, o tema ele vai fazendo parte. Então, esse é o aspecto, me parece, mais importante. Sai da inércia, ele adquire uma outra inércia, mas ele vai avançando. Krug, e muito importante você ter colocado essa fala, porque, assim, quando Freire, né, Paulo Freire, traz a questão da alfabetização, ele traz exatamente essa questão de, pela palavra escrita, né, pelo que está sendo dito, eu vou me aproximar de algo, né? Eu vou me conectar a algo. Então, antes da gente pensar sequer na cultura, a gente precisa pensar nessa alfabetização, né? No comecinho de tudo. E essa conexão, como o Turra trouxe também, né? De diferentes canais, produzir conteúdo para revistas para crianças, para conteúdos digitais ou mesmo em plataformas como o Instagram, né? Então, a gente já está vendo aí um trabalho, inclusive, do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, né, da Unicamp, que traz um blog que fala sobre o oceano também, além das ações que nós já comentamos aqui, né? Mas, para a gente, só para sintetizar aqui, eu queria dizer, então, 3 coisas, né? Essa ciência da oceanografia social, né, que é um novo ramo que vem para conversar com todos os outros ramos, ela precisa, pelo que me parece, me ajudem a pensar aí, de ter 3 frentes aí, né? Conhecimentos tradicionais das comunidades. Quem mora perto do oceano, com certeza, sabe muito mais dele do que, às vezes, a gente que está longe. Não que tem pessoas, às vezes, que mesmo perto tem um distanciamento físico, né? Mas a gente sabe que as comunidades tradicionais têm um conhecimento muito rico, assim como as comunidades por exemplo, indígenas lá no Amazonas, conhecem muito mais das plantas do que, às vezes, um próprio biólogo que chega lá para estudar, né? Então, a gente precisa usar esse conhecimento a nosso favor para olhar para o oceano de uma maneira bonita, né? De uma maneira efetiva. Além disso, a gente precisa do conhecimento físico, né? Então, a gente tem conhecimento das comunidades, conhecimento científico, me desculpe, eu falei físico, conhecimento científico dos pesquisadores. Os pesquisadores, como vocês, dedicam a vida inteira a uma temática. Então, vocês com certeza respiram isso diariamente e também têm propriedade para conversar com essas comunidades e, juntos, transformar, né, o nosso olhar. E, além disso, além do conhecimento tradicional e conhecimento científico, nós precisamos ouvir e ter a percepção da sociedade que vive no entorno ou que depende diretamente desse entorno, né, desse ambiente. Eu não sei se me falta mais algum contexto aí para colocar dentro dessa grande ciência, né, que a gente já está quase encerrando aqui a nossa mesa, mas dessa grande ciência que, na verdade, já tem sido, né, desenvolvida, construída, a gente só precisa agora não, digamos assim, pelas leituras que eu fiz, e existe um endurecimento ainda, né, de cientistas olharem. Eu li que tem pesquisadores que se relutam a pensar que existe, de fato, essa ciência social. Eles acreditam que, na verdade, a ciência social é um trabalho, por exemplo, do antropólogo, do historiador, do geógrafo, né, do cientista social propriamente dito, mas não do oceanógrafo, né, do cientista do mar. Então, assim, eu vi essa abordagem. Mas a gente precisa, sim, trazer esse contexto da ciência social e não separar em caixinhas para a gente olhar, porque o oceano se conecta a nós, se conecta a tudo, e a gente não pode fragmentar ele, porque ele é um todo. E ele quer que a gente veja ele como um todo, né? Isso. Assim, ó, Tássia, depois tu fala, Turra, mas
que eu trouxesse tantas coisas que essa mesa redonda vai ter que durar mais 3 horas. Mas alguns aspectos eu gostaria de pontuar. A primeira questão que tu falou, talvez a compreensão ficasse muito mais fácil na academia se todo mundo fosse obrigado a ler Paulo Freire, especialmente ler fugiu o nome do livro, da autonomia, tá? Não, Pedagogia da Autonomia? Pedagogia da Autonomia, fugiu o nome, não. Mas se todos os docentes lessem a Pedagogia da Autonomia, a gente já avançava muito, porque entender que o conhecimento tradicional ele tem tanta importância quanto o conhecimento científico, tá? E o conhecimento tradicional ele também se constrói da mesma forma, ou tem na sua origem ou a mesma forma de olhar do conhecimento científico. Quer dizer, o conhecimento científico ele nasce de onde? Ele nasce da observação. O conhecimento tradicional nasce de onde? Ele nasce da observação. Os métodos são diferentes, mas a origem do conhecimento ela se dá a partir da mesma vertente. E, obviamente, que a aproximação entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico é fundamental para que essa interação com a sociedade, essa interação com as necessidades da sociedade se dê de maneira mais efetiva. De qualquer forma, a incorporação das ciências sociais nas ciências naturais, ela traz uma outra questão também, que é outra forma de fazer ciência, que normalmente não é aceito como tal naqueles setores que fazem a ciência mais quantitativa. Então, as ciências sociais, ela traz como abordagem os métodos qualitativos, que é outra forma de fazer, mas que é ciência também. Tá? Então, todo esse contexto, ele caminha no sentido de incorporar na oceanografia e nas ciências do mar, incorporar uma visão mais total do meio ambiente, mais abrangente, mais interdisciplinar, que se enxergue os fenômenos que ocorrem nesses espaços, não as suas particularidades, mas a sua totalidade. Um fenômeno como a pesca, a extração de recursos pesqueiros, ele não é só um fenômeno natural, ele é um fenômeno social. Quer dizer, tem relacionado aí a questão econômica, toda a questão daquele recurso de proteção, daquele recurso no tocante à exploração, mas tem todas as relações sociais que estabelece a partir do uso adequado desse recurso. Quer dizer, sim, se ele for apropriado de maneira inadequada, todos aqueles pescadores artesanais, aquelas comunidades tradicionais que fazem uso desse recurso e precisam que ele continue existindo, elas vão ficar marginalizadas. Então, tudo isso é o que está posto como chamado oceanografia social, mas que no fim tudo é oceanografia e é meio ambiente. No final de tudo, a estranheza está lá atrás. A estranheza, como eu disse, não está na novidade, não está naquilo que está posto agora, tá? No que não vinha sendo feito. O que não quer dizer que o que vinha sendo feito estava errado. Não, não é nada disso. Precisamos saber de todas essas questões relacionadas à oceanografia, física, química, geológica, biológica, toda essa abordagem precisa ser feita e incorporada a ela as questões sociais. Tássia, deixa eu emendar aqui no Krug.
E como ele favor. falou, né, esse assunto aqui dá pano para manga, e a gente ia precisar de uns 3 dias para falar de tudo que a gente tem de importante para falar disso, né? E traz o seu nesse encerramento. sentido, eu acho que é uma mensagem que a gente precisa pegar, está associada àquela ideia da ciência que a gente precisa. A ciência que a gente precisa, ela tem que envolver tudo aquilo que a gente precisa, e não só aquilo que a gente necessariamente sabe fazer, né? E aí a gente precisa juntar várias pessoas, várias áreas para poder ter essa visão. Eu acho que essa é a principal mensagem. E isso faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Individualmente. Mas coletivamente, se a gente souber falar, souber ouvir, né? Souber se colocar no lugar do outro, a gente tem a possibilidade de aprender coletivamente para a gente poder fazer essa transformação, né? Então, é a ciência, né, para o oceano, né? É a ciência para a transformação, né? É uma ciência para o futuro, né? E todas as ciências são importantes. Eu acho que essa é uma mensagem importante da gente deixar para as pessoas, né? Lindo, muito obrigada. Agradeço novamente a composição dessa mesa maravilhosa, com todos esses conhecimentos aí compartilhados. Agradeço novamente a Marilyn e a Nadi. Por favor, passo a palavra para vocês. Agradeço a oportunidade para estar moderando essa mesa tão rica e espero que as pessoas se sintam tocadas, né, por esse olhar do oceano e que esse olhar seja cada vez mais próximo e mais transformador. Obrigado, eu agradeço pela oportunidade, realmente é um espaço importante e espero ter contribuído para a discussão desse tema. Obrigado. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês e desse assunto estar sendo tão destacado, né? É algo que há um tempo atrás isso não aconteceria e hoje em dia a gente está cada vez mais tendo essa oportunidade. Então, parabéns pela iniciativa. Vamos repercutindo essa temática para que a gente consiga, né, ter o oceano que a gente deseja, né, para poder fazer a transformação do planeta que a gente tanto precisa. Tá bom? Nós que agradecemos, Tássia Biazon, pela moderação e os comentários, Luiz Krug e Alexander Tura pelos todos os conhecimentos. Eu acredito que essa mesa redonda e o ciclo inteiro vai contribuir, eu espero, nessa divulgação, né, desses conhecimentos sobre os oceanos que tanto precisamos, né, para proteger esse meio ambiente. E é bom sempre de lembrar que, de fato, hoje a natureza é a natureza com os humanos. Não existe mais uma natureza sozinha, virgem. É a natureza com os seres humanos e nós precisamos muito protegê-las, pensar ações de conservação. O último relatório do GIEC, eu imagino que vocês viram, né? Ele é muito dramático, de uma certa maneira, e nós colocamos num momento de grande urgência, de grande emergência. Então, espero que todos nós vamos pensar e repensar e contribuir para novas políticas públicas, novas ações, novas maneiras de habitar e de habitar o mundo e habitar o oceano também. Então, muito obrigada a todos e a todas, muito obrigada aos que vão assistir também, muito obrigada à Aliança Francesa, à minha querida colega Marilyn Pélican. Próxima palestra desse ciclo sobre os oceanos, em setembro, uma mesa redonda sobre poluição e os microplásticos. Nós aguardamos vocês em setembro. Então, muito obrigada a todos e todas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.